Muito feliz, Camila conta para Juan, Suzana e Jacinto que o pai está vivo. Paula diz a Ofélia que acha que ela não está avaliando bem as coisas, que a única a quem Luiz os obriga a respeitar é a filha dela, não a ela. Ofélia diz que o mesmo acontece com ela. O Leonardo poderia se divorciar dela por muitas razões, então é melhor ela não se meter onde não a chamam. Camila conta para Juan e os pais dele como aconteceu tudo com o pai. Suzana pergunta se então o filho de Mar é do pai dela. Camila diz que supõe que sim. Juan fica muito triste. Camila diz a Juan que seria bom passar alguns dias com a sua família e sugere a ele irem para a mansão. Juan não diz nada e sai. Sozinho, ele se pergunta como que pôde ser tão tolo por cair no jogo de Mar, como pôde pensar que aquele bebê podia ser seu. Jacinto pergunta se ele está bem. Juan diz que tinha certeza de que o bebê que mais está esperando era dele, mas agora já se deu conta que não. Que não há nada que o una a ela e sente como se estivesse morto. Sofrendo, Valéria diz a Amparo que nunca havia se apaixonado, mas isso só lhe trouxe dor. Amparo diz para ela não dizer isso, que não há nada mais bonito que o amor. Valéria diz que pediu para Arthur não machucá-la, mas foi a primeira coisa que ele fez. E tem certeza de que se Luiz não estivesse vivo, ele não teria mudado de opinião. Juan diz ao pai que não quer pensar mais em Mar e sofrer. E por isso vai se concentrar no seu casamento com Camila, porque ela vai ajudá-lo a esquecer ela. Juan volta para casa e pergunta por Camila. Suzana diz que ela recebeu uma ligação do pai e foi para lá. Juan vai atrás dela. Ofélia conta para Mar que Luiz está reunido com os filhos. Diz que espera que ele os coloque em seu lugar e que eles aprendam que não podem tratá-las como lixo. Mar diz que aquela família está destruída por culpa delas. Ofélia diz que elas não fizeram nada, que só defenderam o que lhes pertencia e pergunta se por acaso ela mentiu para Luiz. Mar diz que não. Leonardo pergunta ao pai o que está acontecendo. Camila diz que a tia foi embora porque o pai levou a sua esposa de volta para casa. Luiz diz que foi ele quem decidiu se casar com Mar e justamente sobre ela é que quer falar com eles. Arthur diz que o pai deve entender que eles achavam que ele estava morto. Leonardo diz que perderam o controle quando viram que o exame era negativo. Luiz diz que isso foi porque fizeram no corpo errado. Nicolas diz que é verdade, mas o pai deve entendê-los, pois nunca lhes disse os motivos do seu casamento e pergunta se ele se casou com Mar para se responsabilizar pelo filho que ela espera. Camila diz que o pai se meteu com a servidão e isso é uma vergonha. Luiz manda ela calar a boca e diz que estava esperando o momento certo para dizer a eles. Arthur diz que o pai o criticou tanto, mas acabou engravidando aquela menina. Luiz diz que lamenta não ter contado para eles antes, mas aquele bebê será irmão deles, será um Portila. Camila diz que então já não quer fazer parte daquela família, que a sua mãe era uma dama e agora ele quer que ela aceite ser irmã do filho da empregada. Luiz diz que Má é uma grande mulher, está muito decepcionado com eles e o que fizeram não vai passar em branco. Ofélia recrimina Má por ter confiado em Paula e afirma que ela é uma víbora. Má diz que isso não é verdade, que Paula é uma boa pessoa, mas todos ali a julgam mal, assim como fazem com ela. Ofélia diz que Paula a levou ao médico e lá pegaram a amostra dela para fazer o exame de DNA. Arthur pede para o pai dizer se há algum outro motivo pelo qual ele se casou com Má. Camila diz que não quer saber de mais nada e sai. Nicolas diz ao pai que a única coisa que entende de tudo isso é que ele já tem um caminho e quer que eles façam o mesmo. Pede para ele tirá-lo do seu testamento, garante que o dinheiro não lhe importa e sai. Arthur diz ao pai que ficará com o fato de que ele está vivo. Isso faz feliz, o resto não lhe importa e sai também. Leonardo diz ao pai que não quer sair da casa em que cresceu porque é cheia de lembranças de sua família. Garante que eles não terão mais problemas com a esposa dele, mas diz que ele não pode pedir que eles aceitem a sua mulher e nem o seu filho. Mas se dá conta de que Paula armou uma armadilha para ela e se recrimina por ter confiado nela. Ofélia diz que já disse muitas vezes para ela não confiar em ninguém. Camila fica contente ao ver Juan na mansão e diz que não pensou que ele fosse buscá-la. Juan diz que ela é sua esposa e sempre estará ao lado dela. Eles se beijam e vão embora juntos. Nicolas pergunta a Arthur se ele conseguiu falar com Valéria. Arthur diz que Valéria não quer saber nada dele.
Nicolas diz para ele não desanimar e que acha que ele pode recuperá-la. Arthur diz que nada do que funcionava com as outras mulheres funciona com a Valéria. Nicolas diz que Valéria está apaixonada por ele e ele só tem que se aproximar dela de coração. Além do mais, ele já a conquistou uma vez e pode voltar a fazer isso. Rosil liga para a Valéria e diz que tem urgência em falar com ela. Graciela vê na televisão a notícia de que Luiz está vivo. Eles mostram a imagem do velório e ela fica surpresa ao ver que Rosil se aproximou de Nicolas quando ele estava falando com a imprensa. Paula abraça Mar, diz que fica feliz por ela ter voltado, que o que fizeram com ela foi injusto, mas finalmente tudo se esclareceu. Mar diz que ela é uma hipócrita e não pode acreditar no que ela fez. Paula diz que elas estavam se dando bem e não entende o que está acontecendo. Mar diz que sabe que ela teve a ver com o exame de DNA. Cínica, Paula diz que isso não é verdade. Mar diz para ela parar de mentir. Valéria e Rosil se encontram. Rosil diz a ela que precisa falar urgentemente com os jovens Portilla, que pensou que com a morte do Luiz seria muito mais fácil, mas acontece que ele não morreu. Valéria pergunta por que ela tem tanta urgência. Rosil confessa que mentiu quando disse que foi babá deles. Valéria diz que não está entendendo e pede para ela explicar. Rosil diz que precisa estar perto deles, porque um deles é seu filho. Valéria se surpreende. Paula se vitimiza. Diz a Mar que o médico onde ela levou também atende a Camila e talvez ela mandou que ele fizesse o exame de DNA. Paula pede perdão por ter a levado naquele médico e diz que pensou que ele fosse de confiança. Mar pede para ela jurar que não teve nada a ver com isso. Paula jura e a recorda que disse que sempre iria apoiá-la. Mar diz que precisa pensar. Valéria diz a Rosil que isso não pode ser. Rosil diz que é complicado, mas é a verdade. Um deles é seu filho. Valéria se recusa a acreditar. Rosil diz que sua vida não tem sido fácil sem o filho e, embora não pudesse dar luxos a ele, tem certeza que teria o criado com muito amor. Valéria diz que isso é uma loucura, que Arthur e Nicolas sempre acreditaram que são irmãos e tiveram muito amor. Rosil diz que sabe. Valéria pergunta por que ela deixou o filho com os Portilla. Rosil diz que não teve outra escolha. Valéria pergunta se ela acha que é o melhor momento para recuperar o filho. Rosil diz que tem tentado por muito tempo. Valéria diz que sente muito, mas não interessa saber quem é o filho dela e não quer ter nada a ver com isso. Rosil pede para ela ajudá-la a descobrir qual dos dois é o seu filho. Ao ver o contrato de Valéria, Luiz manda Hector, a partir do próximo mês, dar a ela uma provisão habitacional. E diz que quer ajudá-la para melhorar as condições em que vive. Rosil diz a Valéria que quando lhe tiraram seu filho, ele era recém-nascido. Desde então, não o viu mais e precisa saber qual dos dois é o seu filho, para que ele saiba que ela é a mãe dele. Valéria diz que sente muito, mas não pode ajudá-la. Rosil pergunta se ela está apaixonada por Arthur. Valéria diz que sim, e por isso mesmo não vai participar disso, porque não quer machucar ninguém. Rosil diz que, com ou sem a ajuda dela, vai descobrir a verdade. Ninguém vai impedi-la. Valéria diz que, apesar de tudo, ama Arthur e não vai machucá-lo. Rosil pede para ela pensar melhor. Juan leva a Camila à mansão para pegar suas coisas e fica esperando por ela no jardim. Valéria vai até o escritório de Nicolas. Nicolas oferece um chá para ela e diz que falou com o irmão e sabe que as coisas entre eles vão se resolver. Valéria diz que não acha possível nessa ocasião e, sem querer, derrama chá na roupa dele. Ela se desculpa e o ajuda a secar. Pedro chega e diz a Nicolas que estão chamando para uma reunião. Nicolas diz para Valéria não se preocupar. Luiz reúne Arthur, Nicolas e Leonardo e diz que, como presidente daquela empresa, agora vai supervisionar todos os movimentos que eles fazem em suas áreas, que nada vai avançar sem a sua assinatura e autorização. Leonardo diz que acha que isso é demais. Nicolas diz ao pai que estão fazendo a linha de roupas esportivas com pouco apoio. Luiz diz que é verdade, mas eles continuam utilizando os recursos da empresa e, a partir de agora, terão que explicar cada decisão que tomarem. E se ele não concordar, não será feito. Mar vê Juan na mansão e pergunta o que ele está fazendo ali. Juan diz que não tem que dar explicações a ela, que nunca imaginou vê-la vestida daquele jeito.
Supõe que ela sempre sonhou com isso, mas garante que algo que o dinheiro não foi capaz de mudar foi os olhos dela, que ele conhece bem e sabe que ela está escondendo algo atrás deles. Má diz para ele ir embora. Juan pergunta por que ela tem tanto medo de vê-lo. Tomás está tirando as últimas fotos de Valéria. Arthur chega e ela fica tensa. Arthur se aproxima dela para lhe dar uma recomendação e tenta tocar o seu braço. Valéria se afasta e pede para descansar. Nicolas permite. Paula encontra Camila pegando suas roupas e diz que não entende como eles deixaram Má vencer. Que Graciela foi embora e pensou que pelo menos ela voltaria, mas se deixou derrotar muito facilmente. Camila diz que vai embora daquela casa porque está casada e quer ficar com o marido. Com ironia, Paula disse que o marido dela é o mesmo que era o namorado de Má. Camila fica furiosa. Paula diz que parece que ela gosta de ficar com as sobras das outras e sai. Juan diz a Má que adoraria saber o que realmente diz o coração dela, mas certamente nem ela mesma o escuta porque tem medo ou, em vez disso, não o tem. Ele pergunta se Luiz realmente é o pai do filho dela. Má fica calada. Juan pergunta se ela não se arrepende de ter o destruído assim e diz que pensou que aquele bebê fosse seu, assim como pensou que ela seria dele para sempre. Má diz para Juan não dizer bobagens. Juan diz que para ela tudo o que ele diz é bobagem, porque ela está vazia por dentro. Má diz que pode estar vazia, mas o coração dele está cheio de ódio. Juan diz que ela se transformou em tudo que a mãe queria que ela fosse e a parabeniza com ironia. Ofélia se aproxima, diz para ele deixar sua filha em paz e garante que vai destruí-lo se ele continuar se aproximando dela. Juan diz que já está destruído e foi a filha dela quem o destruiu. Ele vai para o seu carro e envia uma mensagem a Camila dizendo que teve que resolver um assunto e depois volta para buscá-lo. Ofélia vai até o quarto de Camila. Diz para ela falar para o seu marido parar de procurar Má e se ela não cuidar dele, ele continuará insistindo em recuperá-la. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.